E aí, galera que assiste o meu canal Direito Mastigado, hoje falamos a respeito de interdição na pandemia. Quando pode ser requerido, quem pode requerer e, para isso, a nossa amiga a doutora Alessandra Eloy, advogada, especialista em direito de família. Falamos com ela com um link ao vivo, direto de Brasília, porque ela é de lá. Quero que vocês acompanhem, muito importante essa informação. Vem com a gente. Olá, está começando mais um programa Direito Mastigado. Meu nome é Dr. Felipe Hilton, sou advogado e hoje falaremos com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre interdição na pandemia, né? O que é interdição? Como pode ser aplicada essa interdição? Como requerer? Quem pode ser um curador de uma pessoa que porventura seja interditada? E muito mais que nós iremos aprender hoje sobre direito de família, né? E para isto, nós iremos hoje fazer uma estreia exclusiva, né? Com a nossa colega advogada, que é direto de Brasília, né? É a doutora Alessandra Eloy. Ela é especialista em direito de família, ela também é consultora legislativa na Câmara dos Deputados, com especialização em ciências políticas, né? E ela é a pessoa adequada para falar sobre esse assunto com a gente. Com certeza hoje muitas pessoas que estão em casa vão aprender muito com isso. Então eu já peço para vocês estarem aí já deixando o seu like, deixa a sua mensagem e se inscreva já no nosso canal. E para que vocês não percam a informação completa, o vídeo sendo veiculado posteriormente e também outros assuntos, né? Quero aqui então agradecer a presença online da nossa querida colega advogada, doutora Alessandra Eloy. Para a gente aqui do Direito Mastigado é uma novidade a gente ter aí esse link e um prazer também você participar com a gente que acompanha o seu trabalho, sabemos que você é uma grande advogada e hoje aqui participando do nosso Direito aqui Mastigado, com certeza trará muitas informações para o público aqui também na cidade de Guarulhos. Eu que agradeço a participação e já parabenizo pela iniciativa, porque as pessoas precisam da informação mastigada, com menos juridiquês, né? Com certeza. Então, esse parabenizo é o nosso aí, intuito. doutor Felipe. Esse é o nosso intuito, né? Vocês aí que estão nos assistindo, muitas vezes pode parecer aí que tem um delay, mas é por causa da distância, da internet, mas a gente vai conseguir abordar com muita facilidade, né? O nosso intuito é levar a informação clara mesmo, de maneira mastigada, sem o famoso juridiquês desnecessário, né? Então, doutora, indo direto ao tema, né? Interdição, né? O que nós verificamos ultimamente com a vinda aí da pandemia, houve muito debate, muitas questões aí levantadas a respeito da interdição. Mas o que é esta interdição? O que seria isso? Por que interditar uma pessoa, né? Como que a gente conseguiria, assim, de maneira simples, a gente explicar para quem está nos assistindo? Bom, doutor Felipe, a interdição é um ato judicial que declara a incapacidade de um indivíduo para os atos da vida, se ele é capaz de assinar um contrato, de fazer um empréstimo bancário, de fazer escolhas pessoais. Então, o juiz declara se a pessoa tem capacidade, se ela está apta para os atos da vida civil, né? Isso seria a interdição.
Inclusive, esse tema é muito importante, porque a interdição, ela surte efeitos, inclusive, na esfera penal, porque a pessoa interditada, ela pode se tornar uma pessoa inimputável, ela não pode ser punida por determinadas atitudes que ela vier a tomar, se ela tiver a interdição judicial deferida, né? Por que se falar da interdição na pandemia? Porque as pessoas antes da pandemia trabalhavam fora de casa, a maioria das pessoas, né? Poucas pessoas já desenvolviam o home office. Com a pandemia, as pessoas passaram a trabalhar dentro de casa e acompanhar a rotina daqueles que convivem com ela. E isso as fez perceber as limitações e as incapacidades que as pessoas que ali moram com ela tinham. Por isso que o aumento da interdição, dos processos de interdição aumentaram também, porque as pessoas passaram a detectar as incapacidades, as limitações daqueles que conviviam com elas. Então, por isso que a pandemia veio, por isso que nós estamos tratando esse assunto justamente na pandemia, né? A pessoa que detecta alguma limitação, alguma incapacidade, ela precisa tomar algumas atitudes para poder entrar com o processo de interdição. Entendi. Então, possivelmente, há várias pessoas que muitas vezes elas até deixam passar, né? Desconhece ou vai carregando sobre um aspecto de que aquela pessoa é uma pessoa incapaz de exercer atos da vida civil, né? Na sua plenitude ou até de maneira relativa. E aí, o que você coloca é que as pessoas com essa estadia dentro de casa, ela acabou diagnosticando com maior facilidade isto. Agora, eu entendo que o processo de interdição, ele é um processo de exceção, né? Não é uma regra assim. O que a gente pode entender? Cabe interdição para qualquer tipo de problema que a pessoa tiver, tipo, a pessoa, ela tá com preguiça, né, de sacar o dinheiro na conta e quer interditar para outra sacar por ela. Isso tô dizendo assim num aspecto de uma idosa e tal, mas que ela não tem, ela tem todas as possibilidades da vida civil. Pode ser interditado uma pessoa assim? Não. Nesse caso, não. Existem casos específicos, né? Não há limitação na lei do que pode e do que não pode gerar uma interdição. Acontece que as limitações, elas não são... Desculpa. A interdição, ela pode ser parcial ou total. Então, a partir do momento que a pessoa demonstra uma limitação para atividades negociais, patrimoniais, o juiz vai determinar que a interdição seja parcial, porque ela consegue exprimir vontade, ela consegue fazer escolhas na vida, mas ela não consegue administrar a vida. Entende? Então, essa interdição, ela vai ser parcial. Quando a pessoa tem uma limitação física, uma limitação mental, uma limitação de administração de vida, de patrimônio, de bens, a interdição é total. Mas isso tem que ser analisado caso a caso, né? O juiz vai avaliar essa limitação, tem que ter laudo médico, tem que ter acompanhamento do Ministério Público por se tratar de uma pessoa incapaz, e depois dessa análise, desse laudo pericial, é que vai se tomar a decisão, se vai ser uma interdição, se vai ser uma interdição parcial, se vai ser uma interdição total. Existem algumas situações muito comuns que geram interdição, que a mais comum de todas é o Alzheimer. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com Alzheimer, aquela pessoa que é responsável, que mora com ela, um filho, ou um pai, ou um irmão, pode pedir a interdição judicialmente dessa pessoa, e o juiz vai determinar se esse Alzheimer também vai limitar para todos os atos totalmente ou se parcialmente, porque há pessoas que têm um grau de Alzheimer que não interfere nas escolhas que ela faz. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Além do Alzheimer, a gente tem esquizofrenia, a pessoa que é viciada em drogas, o alcoólatra, o pródigo, né? O pródigo é a pessoa que não consegue administrar seu patrimônio, que gasta seu dinheiro indiscriminadamente, que
faz dívidas, que faz empréstimo e não paga, então essa pessoa também é passível de sofrer interdição. E para isto é necessário, essencialmente, uma ação judicial, é necessário estar representado, a pessoa que busca ser aí o curador, né? A pessoa que vai cuidar desta pessoa interditada, essa pessoa ela precisa, ela ter como que eu posso dizer? Ela tem um bom histórico, é uma pessoa que possivelmente o juiz vai averiguar se ela tem parentesco com ela ou não, com a pessoa sendo interditada. Eu digo isso para, em caráter de fraude ou de algumas outras questões que seja uma enganação à lei, né? Porque há exemplos de pessoas que tomam conta, né? Aquele famoso toma conta do idoso, porque os parentes não sabem, então moram em outro estado, aí chega aquele vizinho, aquela coisa, toma conta do idoso, né? Muitas vezes até recebe aposentadoria por ele, aquela coisa toda, né? E essas pessoas, muitas vezes não é da família. Então, para que o juiz autorize uma interdição para essas pessoas, o olhar vai ser muito mais cauteloso, né, doutora? Com certeza. O juiz nomeia um curador, né, que é a pessoa que vai cuidar, que vai ser responsável pela pessoa interditada. Geralmente, o juiz geralmente não, a lei determina que o juiz dê preferência ao curador, à escolha do curador para a pessoa que o interditado escolher. Né? A partir do momento que o interditado fala, eu queria morar, eu queria que minha filha, ou que o meu filho, ou que o meu irmão cuidasse de mim, que fosse responsável. Se a pessoa tiver capacidade de escolher, o juiz dá preferência para essa pessoa, mas o juiz vai avaliar os requisitos, quais são como é que essa pessoa vive, qual a relação dela com o interditado, e depois disso é que ele vai tomar uma decisão. Geralmente é um parente, né? E a pessoa, o curador, ele pode inclusive receber remuneração por estar responsável pela vida daquela pessoa, né? Então, se a pessoa recebe uma aposentadoria ou se a pessoa tem alguma receita, o curador pode fazer jus a uma remuneração por cuidar dessa pessoa, tá? E o curador não necessariamente tem que ser um parente. O juiz pode nomear um assistente social, um vizinho, uma pessoa mais próxima, para ser o curador dessa pessoa, caso não haja parentes aptos a fazer isso. Perfeito. E após essa avaliação, tendo a sentença judicial aí dado, interditando ou parcialmente ou definitivamente a pessoa aí de maneira total, ela dado a um curador, esse curador ele para sempre vai ter esse direito sobre a pessoa, direito assim, essa obrigação, dever, mas esse direito de ser o curador da pessoa, ou se ele não cumprir, se ele acabar dilapidando patrimônio, ele sem justificativa e tal, pode ser reivindicado a retirada dessa pessoa de responsável por aquela pessoa que está sendo interditada, que foi interditada. Então, doutor Felipe, o curador ele tem a responsabilidade de prestar contas, tá? Essa é a principal, além de cuidar da pessoa interditada, a outra função mais importante é fazer a prestação de contas. A lei determina que de tempos em tempos o curador preste contas daquilo que ele tem feito com a pessoa interditada. Então, contas que ele pagou, aquisições que ele fez em nome da pessoa interditada, compra de remédios, compra de vestuário, transporte, gasto com transporte, gasto com exames, gasto com dentista. Então, tudo isso ele tem que contabilizar, inclusive gasto com o próprio contador que pode fazer isso, ou com advogado, ele pode colocar na planilha de gastos no momento em que ele for fazer a prestação de contas. A partir do momento em que se é detectado que existe uma lapidação do patrimônio do interditado, o juiz pode nomear outro curador. Ele substitui o curador e coloca uma outra pessoa na função, tá? Porque a função do curador é atender aos interesses do interditado, não é aos interesses próprios. Então, a partir do momento em que ele não cumpre
com a sua responsabilidade, ele sai do papel e, inclusive, responde, tá? Se for um parente por violência patrimonial, contra o idoso, se for um idoso com Alzheimer, por exemplo, ele pode responder por violência patrimonial contra o idoso. Então, é uma função de extrema responsabilidade, porque além de ter que cuidar do idoso, comprar alimentação, transporte, saúde, tem que prestar contas, não pode utilizar para si o patrimônio da pessoa interditada, porque isso pode gerar até o cometimento de crimes. E pessoal, muito importante o que a doutora passou, né? Para saber o dever, a responsabilidade de um curador. Então não é simples assim querer ser curador de alguém e não cuidar, né? E doutora, iremos falar mais com você daqui a pouco, após o intervalo, né? E eu tô com uma dúvida aqui, sei que é muito novo, mas assim, é bom a gente falar a respeito, porque eu tenho uma dúvida a respeito da pessoa que está em momento que ela não consegue, sabe, exercer os atos da vida civil, e muitas vezes ela tem negócios e tal. Eu vou dar um exemplo, e aí a gente pensa juntos após o intervalo para a gente dar uma pincelada em cima. O humorista, né, o Paulo Gustavo, ele está internado, né, está internado, estado grave, inclusive espero que se recupere logo, né, uma pessoa divertida. Ele está internado. Aí existe a possibilidade de uma interdição provisória, né, muitas vezes para alguém cuide dos bens dele, de alguns tratos negociais que porventura ele esteja pendente, porque ele não está conseguindo exercer os atos da vida civil nesse momento, né? Então isso é uma questão que eu levanto agora sobre a questão da doença momentânea da pessoa, né? Tá? Pessoal, fiquem aí nos acompanhando, vamos responder isso e mais outras questões que a doutora Alessandra preparou para a gente após o intervalo, tá bom? Fiquem aí. Olá pessoal, estamos voltando com a programação do Direito Mastigado. Lembrando que esse programa é exibido todos os sábados às 11h30 da manhã pelo canal 3 da NET e 508 da Vivo HD. Também replicado nas plataformas YouTube, Instagram e Facebook do Direito Mastigado e TV Guarulhos. Espero que vocês estejam gostando, anotem aí, peguem o papel e a caneta, vamos agora aprender um pouco mais sobre as questões que envolvem o direito de família, a interdição, né, nesse momento. É o que a gente falou no início e eu volto a repetir. A programação é uma programação informativa para levar vocês de casa informações consistentes, informações verídicas, que vocês possam aí esclarecer dúvidas e tomar aí as melhores decisões, né, na vida de cada um. Voltando então com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, deixei uma outra questão aí, né, que a gente não tinha nem falado sobre, né, mas você acredito que compreendeu o meu questionamento, que é sobre essa questão momentânea, seja pelo Covid ou seja por outro tipo de doença, né, mas que impossibilite aquela pessoa naquele exato momento, mas possivelmente daqui a um tempo ele se recupere e possa voltar os atos, mas nesse momento às vezes precisa assinar algum contrato, alguma coisa, e não tem como que se faz aí nessa ocasião? Nesse caso,
O juiz defere uma curatela provisória e coloca a condição de que essa curatela ela dure até o momento de que cessar a incapacidade da pessoa. Isso é plenamente possível. Inclusive, nos processos de interdição, a gente pede liminarmente que a curatela seja concedida, ou seja, que o juiz aprecie de imediato uma curatela, uma interdição, visando o interesse do interditado. E nesse momento o juiz defere uma curatela provisória. O processo vai correr, o Ministério Público será ouvido, se for o caso, a Defensoria Pública, e no fim do processo é que ele vai deferir a curatela definitiva ou não, ou vai determinar que a suspensão, a exclusão da curatela provisória, né? Então, existe sim a possibilidade, tem que... quando a pessoa for entrar com o processo, quando a pessoa for requerer a interdição no processo, ela precisa explicar a situação e demonstrar que precisa nomear alguém para responder pela pessoa, pelo interditado, nos atos da vida civil. Isso é plenamente possível e a partir do momento em que cessa a incapacidade, cessa também a curatela, cessa a interdição. Perfeito, viu, pessoal? Então, obrigado, doutora. Nos casos também de Covid, pessoa impossibilitada, pode ser aplicada a curatela provisória. Agora, doutora, outras perguntas aqui que nós iremos tratar também a respeito do direito de família, né? Então, é possível alterar o regime de bens, né? Aquele regime anteriormente fixado na questão de casamento e tudo mais, é possível ser alterado? Sim, é possível alterar, tá? Desde que os cônjuges solicitem autorização judicial e justifiquem o motivo. Por quê? A pessoa às vezes se casa com comunhão total, comunhão ou separação total de bens, ou parcial, né? Que é a regra no Brasil. E durante o percurso do casamento eles resolvem alterar. Não, agora vai ser tudo nosso, agora vai ser, ou então agora cada um vai ter o seu. E aí o que acontece? Por que tem que ter uma autorização judicial e não basta ir no cartório fazer esse requerimento? Porque existem direitos de terceiros que podem vir a ser impactados nessa alteração. Então, a partir do momento em que o bem de um casal estava como garantia num contrato em que os dois estavam, e a partir do momento em que eles resolvem que cada um vai ter o seu, aquela garantia ela fica prejudicada, né? Ela pode ser prejudicada. Então, para que haja a alteração do regime de bens, tem que haver autorização judicial e o pedido tem que ser motivado. Outra pergunta, em caso de divórcio, essa é interessante, hein? As verbas trabalhistas são divididas entre o ex-casal, né? O divorciário, e aí ficou as verbas trabalhistas aí. Tem essa divisão, doutora? Depende. Como tudo no direito, depende da situação, depende. Se forem verbas atrasadas que estão sendo pleiteadas ou cobradas, né, seja administrativo ou judicialmente, a partir do momento em que haja o rompimento do casal, essas verbas atrasadas, sim, elas são divididas, tá? As que virão, não. O salário futuro, a promessa de contrato de trabalho, não, isso não entra na divisão da partilha de bens. Só o que é atrasado, só o que for verba trabalhista atrasada, que está sendo pleiteada, sim. Isso entra na divisão de bens. Até porque, muitas vezes, enquanto estava trabalhando, estava casado, né? Então... Exatamente. Outra pergunta, na pensão alimentícia, é contabilizado 13º e férias? Naquele desconto, né? Na pensão alimentícia. Tem que ter desconto sobre 13º e férias também? Essa questão também depende. Quando a pensão é estipulada em percentual, sim, aí entra. Por quê? Porque a pessoa recebe um salário de R$1.000 líquido, né? E a pensão é fixada em 10%, a pensão será R$100. Os alimentos serão estipulados em 10% de 1.100. Quando a pessoa recebe férias, 13º,
o valor do salário líquido dela, da remuneração líquida dela aumenta. Como é em percentual, sim, vai incidir sobre o valor total. Então, é 10% daquilo que a pessoa receber, os R$ 1.000 de salário, de remuneração, férias e 13º. Então, sim, incide. Quando os alimentos são fixados ou num valor fixo, ou sobre o salário mínimo, por exemplo, não, porque aí o valor vai ser só. Acho que um problema técnico, né, doutora, já deve estar aqui voltando. Estava falando aqui sobre a pensão alimentícia, né, e ela disse que se for fixado um valor, uma porcentagem em cima, vai incidir sobre 13º e férias. Em cima do quê? Em cima da remuneração total que ele recebe. Agora, se for sobre o seguro-desemprego ou outras questões, não. Agora, se for uma pensão alimentícia fixada sobre o salário mínimo, aí, ou uma verba fixa, que normalmente é atualizada pelo salário mínimo, não tem não necessariamente tem, pode até haver algum acordo, mas não necessariamente, né? Vamos tentar aqui voltar com a doutora Alessandra, né, na conexão, e aí a gente vê aqui se vai conseguir, porque travou, né? Estamos aí encaminhando para o final do programa, travou aqui o link, lembrando que é um link aqui com a doutora Alessandra, que está em Brasília nesse momento. Grande advogada de Brasília, direito de família. E ela está tentando conectar. Antes disso, eu vou mandar um outro link aqui para ela, para ver se ela consegue conectar. Mandei outro link. E aí, pessoal... vamos ver se ela conecta, mas eu quero falar com vocês uma coisa. Vocês viram aí como é importante saber dos direitos da lei e da legislação. Por quê? Você vê que quando um paciente está internado, até nesse momento, sobre o Covid-19, que não pode, por 30 dias, por 40, o tempo que está ali impossibilitado de exercer os atos, e muitas vezes a pessoa precisa exercer esses atos, porque ela tem que assinar contratos, ela tem que representar, ela pode requerer imediatamente uma saída perante o judiciário. Então, é importante. Doutora Alessandra, conseguiu retornar? Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok, então, iremos agora para a última questão, que é sobre... Essa daqui é interessante, não poderia deixar de perguntar, porque até eu tenho dúvidas sobre isso. É possível deixar toda a herança para quem quiser? Então, também depende. O que acontece? Quando existem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Pai, mãe, filho, neto, os avós e o cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. Então, se tiver algum desses personagens, a pessoa não pode fazer um testamento doando 100% do seu patrimônio para uma pessoa. Então, nesse caso, ela só pode dispor em testamento de 50% do seu patrimônio. Quando não há herdeiros necessários, que não é filho, pai, avó e neto e cônjuge, ele pode deixar 100% da sua herança para qualquer pessoa. Pode doar para uma instituição de caridade, pode deixar para um primo distante, pode fazer isso. Então ele só pode doar 100% aí, ele só pode dispor 100%, deixar, quando ele não tem herdeiros necessários, que é filho, esposa, esposo. Se ele for uma pessoa solteira, sozinha e tal, só com parentes, irmãos, assim, ele pode dispor de 50%, ele pode dispor de 100%, né? 100% da herança, não é isso? Isso, exatamente. Quero agradecer a doutora Alessandra Eloy, ela que é advogada especialista em direito de família, consultora legislativa na Câmara dos Deputados, com especialização em ciência política. Quero agradecer a participação junto
ao Direito Mastigado aqui na cidade de Guarulhos. Com certeza aí passou muitas informações importantes para as pessoas aqui que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar sempre convidada a participar com a gente. Eu que agradeço, doutor Felipe, mais uma vez eu parabenizo pela iniciativa de transação simples, fácil, direta para a população. Parabéns. Muito obrigado. E quero agradecer rapidamente os nossos parceiros, Conveniência For All. Ela que é uma conveniência gourmet aqui em Guarulhos, a única. Fica ali em frente ao Shopping Bom Sucesso, telefone 95577 4095. Quero agradecer o Sítio São Francisco, Lazer e Eventos. O telefone 99915 1563, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Santa Branca. Lindo sítio para que vocês possam aí fazer a locação. Quero agradecer novamente a TV Guarulhos, agradecer aos nossos parceiros, nossos amigos, a nossa convidada, a doutora Alessandra Eloy, e agradecer a todos que aí estão assistindo, que estão aí dando a sua curtida. Compartilhe, se inscreva no canal, continue acompanhando todos os sábados às 11h30 da manhã, Direito Mastigado. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, se cuidem.